Seja bem-vinda a mais um episódio do nosso Pod Mulher, Mulher Pod. Aqui é um espaço que a gente vai falar sobre a mulher madura com ciência, leveza e muita conversa boa. Eu sou a doutora Vivi Peliello, essa é minha colega Alique Vargas. E no episódio de hoje, vamos falar sobre um assunto que assusta muita gente, mas que também pode mudar a vida de muitas mulheres, que é a tal da reposição hormonal. Mas, acho que antes da gente falar sobre a reposição hormonal, o hormônio, demônio, vilão, o que ele é, eu acho importante a gente reforçar a importância do diagnóstico precoce. Porque a gente tem que ter uma clareza sobre isso, que não existe tratamento eficaz sem um diagnóstico importante e um diagnóstico certo na saúde da mulher. Então, primeiro, quando suspeitar que estou na perimenopausa, o que é perimenopausa, né? A paciente 40 a mais, vamos colocar no todo, assim, uma paciente 40 a mais, tá se sentindo muito cansada, tá tendo insônia, tá tendo perturbação do ciclo menstrual, ou onda de calor, lapso de memória, aumento de não só de fluxo menstrual, mas cólica mais intensa, mudou aquele padrão, irritabilidade, uma tristeza sem sentido, queda da libido, são vários sintomas. Eu acho que a partir do momento que a mulher tá se sentindo estranha, de várias formas, de várias frentes. Especialmente a 40 a mais. Tá se sentindo estranha, vai atrás. Procura atrás, vai atrás, mas procure alguém que vai te ouvir, procure alguém que vai se conectar com você e tentar entender. Porque muitas vezes a mulher pergunta baixinho lá pra ela assim, eu estou enlouquecendo? E às vezes ela não tá enlouquecendo, ela só tá passando pra uma transição, por mais uma transição na vida da mulher. Na vida dela, exatamente. E é importante que esses primeiros sintomas, eles vão aparecer numa fase da vida em que os hormônios ainda estão normais nos exames laboratoriais. Então, não se frustre, não pense que você está ficando louca de ter esse sintoma sem que tenha ainda um exame laboratorial, uma comprovação por exame laboratorial de que você está na perimenopausa. Isso é muito importante frisar. Exatamente. E aí, a partir do momento... E aí? Tô na perimenopausa, ela chegou, ela tá batendo na minha porta, o que eu vou fazer? Onde eu vou? Pra onde eu vou? Tipo, vou correr, né? Porque a gente falou no episódio anterior que muitas vezes essa mulher começa a ter alguns sintomas, aí ela vai pro cardiologista, porque o coração tá batendo diferente, ela vai pro psiquiatra, porque ela tá com uma labilidade emocional, ora ela tá com uma crise de ansiedade, ora ela tá muito triste. Então, eu acho que o mais importante é a mulher ter a ciência de ter um médico, né? De falar assim, não, tem alguma coisa acontecendo comigo, eu quero saber o que está acontecendo comigo, né? Eu acho que isso é muito importante. Sim. E aí você vai no ginecologista, você vai procurar o seu clínico, o seu médico, né? Que vai ter uma escuta ativa, né? Uma escuta ativa dos seus sintomas, com empatia realmente, para juntar todos esses sintomas, né? E tentar fechar um diagnóstico. E não se frustrar com não ter um exame laboratorial confirmatório, né? Até porque, então já que o assunto é reposição hormonal, a gente tem que lembrar que a indicação de reposição hormonal é por sintoma clínico, não é laboratorial. Exato. A gente não depende do exame laboratorial para iniciar o tratamento, né? E por que a gente vai falar primeiro, né? Já que a gente vai falar de tratamento, por que primeiro a gente vai falar de reposição hormonal? Porque é o padrão ouro, né? Já que a gente está pensando que a perimenopausa é uma fase de queda da produção de hormônios pelo ovário, então é natural a gente pensar, se eu repor esses hormônios aí que estão faltando nessa produção ovariana, eu vou melhorar sintomas? A gente sabe que sim. Então, a gente começa por essa linha. Eu acho que além disso, dessa importância ali, né, que é uma diminuição da produção natural dos hormônios, principalmente o estrogênio e a progesterona no corpo da mulher, é importante a gente quebrar os tabus, né? Porque isso é muito importante. O hormônio foi muitas vezes, a TRH, a terapia de reposição hormonal, foi por muito tempo demonizada. É assim, não, você vai ter câncer, você vai ter isso, você não pode, você vai infartar. E aí, né? O que mudou, né? Porque eu acho que a medicina está em constante mudança. E graças a Deus que os estudos vêm aí, a ciência vem aí para provar que a gente estava errado lá no passado, que a gente tem como melhorar. E tudo isso é em prol da saúde da mulher, né? Só que uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar, que antes do que remédio eu vou tomar, é o que eu posso mudar. E o que a mulher pode mudar antes de começar uma medicação? Porque precisa ali de um autocuidado, primeira coisa, né? Assim, estamos passando por uma modificação. Não podemos fazer as coisas do mesmo jeito
e esperar um resultado diferente, né? Sim. A gente tem que ter uma autoaceitação ali de que está funcionando de um jeito diferente e que os hábitos também vão precisar mudar, né? Mesmo para quem já tem hábitos muito saudáveis, pode ser desafiador passar por essa fase, então ainda muito mais quem não tem. Então, quanto antes a paciente entender que ela vai precisar funcionar diferente para parecer igual. Exatamente, eu achei esse um ponto muito importante. Porque é isso, mesmo que a paciente, mesmo que a mulher tenha hábitos saudáveis, tenha uma alimentação, seja regrada, o corpo tá mudando. Então, o que funcionava para ela ontem, pode não funcionar amanhã. E aí que tá… Tem que ter novos hábitos. Exatamente. E o acompanhamento de um especialista, um olhar de um especialista para isso é muito importante. Holístico, né? Exato. Todo. Porque, assim, o arroz e feijão que você comia ontem não é o arroz e feijão que você vai comer amanhã. Não vai ter o mesmo gosto. Não vai ter o mesmo gosto e vai engordar um pouco mais. Mas é a mesma quantidade. Tudo bem, é a mesma quantidade. Mas o metabolismo é outro. O metabolismo é outro. A sua necessidade nutricional é outra. As vitaminas, os macronutrientes que você precisa nessa fase é diferente. Então, a gente tem que lembrar que quando você fala de um tratamento da mulher na perimenopausa, no climatério, você tem que entender que é uma mudança do estilo de vida. Sim. Então, a gente tem que se preocupar com alimentação, com atividade física, com o manejo do estresse, olhar para o seu sono, porque a gente sabe que existe uma produção hormonal durante o sono, a gente tem uma necessidade desse descanso, a gente precisa dessa pausa, dessa oxigenação do cérebro, dos neurônios naquele momento, e também a gente não pode esquecer da conexão social, né? Não só do emocional, mas do entorno da mulher nesse momento, porque muda. E eu acho que uma coisa que mudou muito pra mim nessa fase é eu me permitir falar, não, hoje eu não quero. Eu não tenho que ir ali, porque, né, a gente vai ficando mais madura e a gente vai aprendendo a falar nossos nãos. Sim. E eu acho que é muito importante a mulher ter… E mais uma vez, entre o papel do companheiro, da companheira, das pessoas que estão em volta dessa mulher que está passando por essa transformação. Não é porque não é chata. Não, mas você não quer, você é chata. É porque ela não quer. E porque naquele dia, naquele momento, ela não quer fazer isso. E tá tudo bem você não querer. Sim. Entendeu? Mas é isso, a gente fala mal, dessa fase, né? E a gente sempre coloca como uma coisa muito ruim a perimenopausa e tal. Mas assim, eu tô com 45, eu não troco a Vivi de 45 pela Vivi de 25 ou de 35. Porque o amadurecimento que vem junto com tudo isso que a gente passa tem muito valor. Então, isso é uma grande vantagem. Além do óbvio, né? Só passa pela perimenopausa quem vive para passar por ela, né? Então, está vivo. Parabéns, você está na perimenopausa porque você sobreviveu para chegar até aqui. E depois é isso, que vem com muito aprendizado, né? E vem com autoafirmação, com autoconhecimento, com muito ganho interno, né? Então, a gente tem que olhar para isso com alegria, eu acho. Exatamente. A gente entra na parte da reposição hormonal, mas acho que a gente vai… até chegar lá existe um caminho, né? Porque falar de reposição hormonal, a gente pode falar do remédio, de que faz, do que isso… mas falar desse conhecimento, desse reconhecimento dessa nova mulher, né? Que eu acho que as mulheres olham pra menopausa, pra perimenopausa como um fim. Sabe, acabou. E aí? Só que não acabou. Pelo menos eu vejo isso. Com prazo de validade vencido. Exatamente. Mas na verdade não é. É o início de uma nova etapa, né? É o início de uma nova era. E que se passar por essa mudança de estilo de vida, né? Que mesmo para quem já tem hábitos muito bons, vai precisar de alguns reajustes ali, né? Pertinentes àquela fase. Vai sair melhor no final do processo, né? Exatamente. Vale a pena passar por isso, né? E eu acho que é uma fase desafiadora, é uma fase que traz muita angústia, é uma fase muito confusa para a mulher, mas o ganho que você tem lá na frente, a Kiki, a Lic Vargas, ou a Kiki que era antes e que não é hoje, teve um processo, e eu ainda tô nesse processo, né? Porque eu comecei a reposição hormonal faz pouco tempo, então eu ainda oscilo muito. Um mês eu tô super bem, no outro mês eu tô esquisita, mas aí a gente vai buscando outras alternativas. Um mês eu tô bem, outro mês caiu todo o meu cabelo, e aí, né? Então, a gente vai falar sobre tudo isso. Mas a importância dessa fase pra mim é o olhar pra mim mesma. Sim.
É ver quem que sou eu ali, né? Não, e aceitar seus limites, né? Aceitar seus limites. Assim, eu não me vejo hoje mais numa noitada. Não. Não dá, né? Esses dias a Rita Lobo falou sobre a perimenopausa dela e falou sobre o consumo de álcool, né? E ela fala, eu nunca fui de beber muito, mas eu tomava uma taça de vinho no fim do dia, 3, 4 vezes na semana. Hoje em dia é uma taça no final de semana, um dia só e acabou. Esse é o limite. E fica muito mais leve passar por isso quando você aceita que tá numa outra fase e que você precisa mudar os seus hábitos, o seu estilo de vida para poder funcionar mais ou menos igual a antes. E que tá tudo bem. E aceitar que é assim. Porque brigar contra isso o tempo todo torna o processo muito mais difícil. Então, vai ter que fazer higiene do sono, vai ter que equilibrar a atividade física, vai ter que mudar a alimentação, melhorar a alimentação, repor vitaminas, né? Tem paciente que assim, nunca precisei tomar um comprimido na vida. E aí agora, de repente, tem a caixinha de remédio. Eu tenho a caixinha de remédio hoje em dia. Você tem a caixinha de remédio. Não, porque assim, pra mim foi isso daí. Foi gente, foi o fim do mundo. Vocês não têm noção. E a caixinha do lado da cama, eu acho que é a que mais me incomoda. Mas se ela não estiver lá, eu esqueço. Exatamente. Só que aí, eu me vi com aquela caixinha de remédio da vovozinha, né? Cheia de comprimidos. Aí eu procurei até nessas... na internet, nessas lojas online, uma mais bonitinha. Porque eu falei, já que eu vou disfarçar pra você mesmo que agora você precisa de uma caixinha de remédio. Tem lá então, caixinha de remédio. Eu tenho a da cabeceira e tenho uma na cozinha. Eu tenho Minha cozinha nunca teve caixinha de remédio. Agora tem que estar assim... Mas tudo bem. Do lado do pó de café. Tá tudo bem. Você sofreu um pouquinho por isso, mas hoje você vê o ganho que isso te trouxe. Sim. O quanto melhora a sua disposição, o quanto melhora o seu humor, o quanto a gente precisa disso, né? Só que lembrando que é com ciência e acompanhamento. Sim. Porque, às vezes, chega algumas pacientes dentro do meu consultório que falam assim, tô tomando tudo isso. Gastei R$2.000 na farmácia. Senhor. Exato. Ainda bem que você tocou nisso. Porque eu fico pensando, meu Deus do céu. Primeira coisa, né? Esse estômago de ferro, né? Pra tomar tanta coisa. O intestino que já não sabe mais o que absorve com o quê, né? O bolso furado, porque vai embora dinheiro. E muitas vezes, se não tá direcionado, não tem um bom retorno. Não. Né? Eu acho que é assim. E aí fala assim, nossa, mas eu tomo tanta vitamina D, eu tomo tanta vitamina B, mas os valores dos meus exames não mudam. Lógico, porque além disso, você tem que ver a absorção, você tem que ver tudo isso, né? Tem que ser direcionado, tem que ser bem acompanhado. Bem acompanhado. Isso é um desperdício. E assim, vamos ter uma caixinha de remédio? Vamos comprar uma bonitinha na internet e vamos colocar dentro dessa caixinha de remédio, as coisas que você realmente precisa. Sim. Né? Porque não é igual pra todo mundo. Eu adoro ouvir no consultório. Mas eu não posso tomar aquele que a vizinha toma? Que a minha amiga me mandou? Exato, mas olha aqui, ó, essa receita. Você fala, gente, isso daí já... Eu comprei numa viagem nos Estados Unidos, essa daqui, que já tem tudo. Já tem tudo. Porque daí se tem tudo, né, a gente fica com a ideia de que vai resolver todos os problemas, né? E não, às vezes causa outros. Não. E além, hoje, eu não sei se você pensa assim, Vi, mas eu me sinto brigando sempre com alguém. É verdade, porque antes a gente brigava com o Dr. Google... que trazia várias coisas, né? Várias ideias. O paciente chegava assim, não, mas o Google falou que eu preciso tomar isso. A gente lida com profissionais contraditórios na vida, né? Existem profissionais e profissionais... E escolas de pensamento diferente também. A gente aprende desde a faculdade a respeitar todas elas. Exatamente. E aí... a gente agora tem que lidar com o ChatGPT. Né? É novidade. Inclusive, saiu até um vídeo aí de que teria descoberto o câncer de uma paciente antes que os médicos. Mas só que, na verdade, ele leu o laudo. Verdade. Uma paciente minha. É mesmo? Até isso. Juro por Deus. Ela chegou e falou assim, não, eu descobri que o namorado da minha filha tá traindo ela pelo ChatGPT. Eu falei, Como? Tem que saber fazer a pergunta correta, então. Tudo faz a pergunta correta. Eu já tentei discutir caso, né? Médico, a gente fala sobre discutir caso, não é sobre brigar, não. Mas aí a gente tá debatendo sobre um caso diferente, né? Um caso grave, enfim. E a gente chama de discutir caso. Então eu já tentei discutir um caso grave com o ChatGPT e me surpreendi, porque o raciocínio dele parou muito antes do meu. E aí, então, quando eu tentava ir além daquele raciocínio para ver se ele poderia contribuir com o meu, né? Raciocínio na hora... Ele buga, né? Ele volta para aquela informação que é onde para
até onde ele chega, né, no conhecimento. Até porque o nosso conhecimento não é formado só pelo que tá no livro. Graças a Deus, porque eu aprendi muito mais comigo, com as minhas pacientes, do que com o livro, né? Sobre climatério, perimenopausa e menopausa. Mas ele para no que ele é capaz de ver do que tá no livro. E o nosso conhecimento vai muito além disso. Mas, gente, vamos combinar que é isso. Você não é só um computador, você tem todo esse backstage, você tem toda essa sua vivência, você tem todo o seu estudo, tudo. E toda a tecnologia, toda a informação, ela vem para somar, eu acredito muito nisso. A gente tem que evoluir em tudo, mas a gente tem que ter consciência do que a gente faz, né? E é isso, não vá perguntar pro farmacêutico o que você vai tomar, não vá perguntar pro Dr. Google o que você vai tomar, não vai perguntar pra vizinha, pro ChatGPT. Tenha um médico ajuda de confiança, busque ajuda, busque informação de verdade, busque alguém que vai te ouvir, e você pode até usar o chat para questionar, né, para entender o porquê tá tomando. Porque eu vejo muita paciente minha que chegam com essas suplementações gigantes, com essa reposição gigante, e falam, mas por que você tá tomando isso? Não sei. O médico me passou. A nutricionista me passou. Então, assim, use a inteligência artificial, use as ferramentas de busca para você ter não para ter um diagnóstico, mas para onde eu devo ir a descobrir um diagnóstico. Exatamente. E para isso. Porque pode ser perigoso. E para ter certeza, assim, que o que você está tomando, o que você está fazendo, tem, né? Tá certo, você está sendo bem acompanhado. Sim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente vive, pelo menos os médicos de verdade, né? Eu acho que vivem brigando com alguns demônios de ferramentas de busca, de profissionais que falam que querem, a internet. Todo artista hoje em dia é um pouco médico. Eu não sei se você tem essa experiência ali. Todo artista é um pouquinho médico. Todo blogueiro tem a fórmula mágica, sabe o que aconteceu. Ela tem a coisa que é pra você. Não é isso? Pelo menos no meu Instagram, às vezes eu tô lá olhando o Instagram e parece que ele tá falando comigo. E aí tá te chamando, aí tem essa, né, essa história que vai te envolvendo e você tá lá, você tá ouvindo. Dá o gatilho certo que prende a sua atenção. E exatamente, aí te passa uma pílula que vai fazer você pensar melhor, respirar melhor, dormir melhor, fazer tudo melhor. Então, o que é mais importante a gente falar disso? Que não existe fórmula de bolo. A fórmula pronta, não existe a pílula da felicidade, não existe forma de bolo. Cada mulher, cada indivíduo é único. Então, não dá pra gente falar, né? Existem vários hormônios pra gente fazer de reposição hormonal. Não é só o estradiol, não é só a progesterona, não é só a testo. Às vezes é tudo junto, às vezes não é. Né? Nem sempre pode, né? Eu já peguei paciente com alto risco cardiovascular fazendo uso de anabolizante. E aí, quando a gente fala anabolizante, você fala, nossa, mas não é pra tomar anabolizante. Gente, anabolizante não é proibido, tem restrições, tem indicações. Mas não é uma coisa clandestina, né, comprada no beco. Não é, né? Existe produção pela farmácia formal, existe bula, existe indicação, né? Existe uso off-label. Sim. Né? Então, vamos agora entrar realmente no que é o tema do episódio, que é a reposição hormonal. Sim, a clássica, né? Porque o padrão ouro de tratamento. Isso. E aí a gente fala assim, reposição hormonal. O que tem? É comprimido, é injeção, é creminho que passa? Quais são as vias da reposição hormonal? Tem a via oral, né, em comprimido, cápsula. Tem o gel transdérmico, tem PET, né, adesivo, que também é bem prático. Tem implante, tem injeção. O próprio DIU. O próprio DIU, exatamente. Né? Então tem várias vias de administração. E existem vários tipos de hormônios diferentes e combinações e doses diferentes em fases diferentes do mês, né, do ciclo, pra gente fazer. E aí, por isso que não tem forma de bolo. Você tem que ver o que a paciente tá sentindo pra poder indicar. Inclusive, não é o exame laboratorial ou de imagem que vai indicar o tratamento. A indicação é clínica, é da queixa da paciente. Né? Então, por isso que a gente não precisa se apegar ao diagnóstico laboratorial. É bem verdade que para iniciar a terapia de reposição, a gente precisa, né, por segurança, checar algumas coisas, né?
além de uma boa anamnese, né, que é aquela conversa que a gente faz com a paciente, e saber histórico de saúde pessoal, histórico familiar, porque isso importa, né, porque a diferença entre o veneno e o remédio à dose, né, também. Então, a gente precisa saber até onde a gente pode ir, o que a gente pode e o que não pode usar com cada paciente, né? Porque nada é isento, né, de efeito colateral ou de riscos. Então, a gente precisa saber onde a gente está indo, porque tem realmente paciente que não pode fazer reposição hormonal. Mas tem muita paciente que se beneficia e que por preconceitos não faz. E aí, a gente vai saber quem é quem, a gente vai peneirar aí quem pode, quem não pode usar hormônio por si só, que não é só isso que trata, né, os sintomas, mas que é o assunto do episódio de hoje, que é a reposição hormonal. A gente vai peneirar isso com uma boa entrevista, com uma boa anamnese. Então, assim, aliás, uma dica, né? Leve para o seu ginecologista, né, antes quando for para uma consulta, leve anotado, pergunte, né, para sua família, né? Que doenças teve a mãe, o pai, os avós, os tios, tem história de câncer, tem história de trombose, tem história de derrame. Isso é importante e modifica pra gente a nossa conduta, né? E aí, depois de uma boa anamnese, a gente pode sim precisar de exames de imagem e exames de sangue, né? Uma paciente que tá com uma hipertensão, né? Até exame físico, né? Uma hipertensão descompensada. É isso que eu ia falar agora. Tem uma restrição pra você entrar. Então, já que você deu uma dica, vou te dar outra dica. Se você chegar num médico qualquer e ele falar que vai te fazer uma reposição hormonal, ele te prescrever hormônios, nem mediu sua pressão, ou não tem um exame cardiológico, não tem uma avaliação, já desconfia, gente. Porque assim, existem contraindicações. Existe um aumento dos efeitos cardiovasculares. Se ele não perguntar se na família de você tem alguma pressão alta, se tem alguém que tem pressão alta, se teve algum histórico de derrame, né, da AVC, de alguma coisa. De trombose. Desconfia, gente. Porque assim, não dá pra prescrever hormônio sem saber o seu histórico, sem te examinar, sem colocar a mão no paciente. Porque isso não é uma receita, não é uma fórmula mágica, não é igual para todo mundo. E sim, é isso que você falou. O remédio e o veneno, basta a dose, mas também basta o que é ruim para você e o que é bom para o outro. Então tem que tomar cuidado, porque ao mesmo tempo que a reposição hormonal é o padrão ouro, faz diferença, modifica a vida daquela mulher, ela pode acabar com a vida daquela mulher também. Exatamente. Né? Eu acho que isso é importante ressaltar. Então. E da mesma forma que assim, não precisa de exames mirabolantes e mágicos também. Você pega uma mulher jovem, saudável, que na anamnese a gente já vê, né? Uma mulher ainda jovem, saudável, não tem histórico de doença, ela tem um exame físico normal, ela tem um histórico familiar bom, e ela tá com sintomas. A gente vai ver segurança de mama, de endométrio, né? Vai fazer o exame físico, vai ver a pressão. Agora, assim, uma paciente que é atleta, né? Ela não vai ter uma doença cardiológica descompensada se ela tá malhando super na academia, né? Então, você tá habilitado a prescrever, né? Então, a gente não precisa fazer atômicos cardicals para todas as pacientes antes de fazer. Mas, você tem que passar por essa peneira, né? Sem nada, receita de bolo, copiar a receita da vizinha não dá. Exato, e eu acho que é isso, né? Eu acho que o que a gente quer trazer aqui para todas vocês é essa informação. São pequenos detalhes que você, durante a sua consulta, ou quando você vai em busca desse atendimento, né? Que você vai atrás do que tá acontecendo com você e você já sai lá com uma receita mirabolante, com um monte de coisa. E a pessoa nem olhou para você, né? Nem viu, nem perguntou quem é você, desconfia. Então, eu acho que o principal alerta é a reposição hormonal, ela é boa quando ela é bem indicada e quando ela é bem acompanhada. Por quê? Porque quando você sai lá com sua receita de hormônio, e aí você toma o hormônio, nossa, eu tô me sentindo bem, e nunca mais volta, tá tudo errado também. Se aquela médica ou aquele médico que te passou uma reposição hormonal, que te passou uma medicação e não está disponível para você, para saber o que tá acontecendo depois, de que você saiu daquela porta do consultório, que você foi na farmácia, que você fez aquela medicação, se aquele médico não te dá um respaldo para ter um contato com você, também desconfia. Porque você precisa. Sim. Né? Eu sei que vai ter um monte de médico aí que vai me odiar, porque vai falar que tem que dar o celular para todo mundo. Não é isso que eu tô falando, gente. O que eu tô falando é que quando você faz um tratamento que é tão importante, que ao mesmo tempo é um tratamento que pode mudar a sua vida e que pode
atrapalhar a sua vida e pode te dar prejuízo, o médico que te passou tem que estar do seu lado. Tem que ter disponibilidade, não tem como. Eu gosto de manter as minhas pacientes tudo embaixo da minha asa, assim. Então, eu dou mesmo meu celular para todas as pacientes. E eu falo, olha, tô prescrevendo hoje, quinta-feira eu quero que você me dê um feedback. Antes, claro, se acontecer alguma coisa, você vai mas tal dia da semana você vai me responder. Até porque, quando você entra com hormônio, é rápida a resposta. Em uma semana, eu consigo avaliar se chegou no nível ótimo, se dá pra ficar essa dose, ou se ela tá excessiva, porque ela começou a ter efeito colateral, ou baixa demais e eu preciso ajustar. Então, tem que ter esse ajuste fino, né? Então, não dá pra sair com uma receita de uma caixinha, passa na farmácia, começa a tomar e volta no que vem, né? Seria uma bênção que fosse assim, adoraria que fosse assim, mas não é. Né? Eu vejo muitas pacientes que chegam, né? Não só pacientes, mas como amigas minhas, tias, mães, qualquer mulher que chega assim, não, eu fui lá, me passou essa medicação, me passou estradiol, me passou um creme vaginal, me passou e falou pra eu voltar daqui 3 meses, me deu uma receita pra 3 meses, olha que bom. Não é bom. Entendeu? Porque a receita que eu te dei hoje, pode ser que daqui uma semana o seu corpo respondeu diferente. Principalmente na perimenopausa, porque vai ter mês que o ovário não vai funcionar nada e você vai estar cheia de sintoma. E vai ter mês que ele vai funcionar e você tá repondo hormônio e você vai ter efeito colateral. Exato. Então, tem que estar embaixo da asa. Eu não consigo ver um outro jeito de tratar, de cuidar da paciente nessa fase que não seja lá embaixo da minha asa. Não, e não só embaixo da sua asa, mas informar o que a paciente pode sentir. Sim. Você entendeu? Porque assim, a gente já tá no momento, tá tudo confuso, tá tudo diferente. A gente não sabe quem a gente não se conhece dentro do nosso corpo. Um monte de coisa acontecendo. E aí você passa uma reposição hormonal. E aí, de repente, hoje eu tô super agressiva, hoje eu tô super triste. Quais os efeitos, o que esperar dessa medicação? Eu acho que isso é muito importante e é uma conversa que eu tenho muito com as minhas pacientes, é assim, beleza, eu tô te dando essa medicação, mas eu quero que você saiba que se você tiver algum desses sintomas, se mudar alguma coisa, puxa, eu preciso saber. Porque isso é um ajuste de dose, talvez aquela medicação não seja a importante pra você. É que nem a gente tava conversando aqui antes de começar esse episódio, que você falou, o que você começou? Como que você começou? Aí eu falei, eu comecei com a gestrinona, com o creme vaginal, mas aquilo, na primeira semana que eu comecei a usar, eu virei um bicho, gente. Eu parecia uma onça enjaulada, eu não queria ter... E, graças a Deus, né, eu tenho um acompanhamento. Não só porque eu sou informada, porque parece que quando acontece com a gente fica meio leigo, E eu não acho que tem que ter o autotratamento. A médica não tem que se... Nenhum médico tem que se autotratar, né? Eu acho que tem que dividir a responsabilidade com alguém, principalmente num assunto tão sensível. Sim. E informar que pode acontecer. A doutora Tainara, né? E que as pessoas são diferentes, né? Eu também comecei com a gestrinona. E eu não tive uma melhora. E aí eu fui atrás de outros tratamentos, de outras respostas, né? E tem paciente que você entra e responde super bem. É maravilhoso quando você acerta de primeira, né? Mas é uma alquimia. Não é uma receita de bolo. Não é uma fórmula fixa para todo mundo, né? Então tem que ter o médico tem que ter um pouquinho de paciência. Tem a paciente também, né? Tem que exercer a paciência de ser paciente. Porque quando a gente consegue... essa proximidade, né, com a paciente vai falando os sintomas, a gente vai ajustando dose, melhora mais rápido e melhora muito, né? Mas até chegar lá, pode ser sofrido. Então, não desista, né? Acho que receita de volta daqui a 1 ano tomando isso daí, normalmente não dá certo. Porque nesse meio tempo vai aparecer efeito colateral, pode ter mudança de estilo de vida. E não só mudança de estilo de vida, você tá numa fase transicional. Os seus hormônios, eles oscilam a cada dia. Sim. Então, durante um mês, durante 6 meses, durante 1 ano, o seu corpo, o seu organismo continua mudando. Sim. Então, você precisa sempre estar atenta, você precisa sempre estar observando os seus sinais, né? O que o seu corpo E a vida continua acontecendo, outros órgãos continuam acontecendo, adoecendo por outros motivos. Então, teve uma fratura, o seu ortopedista tem que ser avisado que tá fazendo reposição hormonal. É bom que o seu ginecologista seja avisado que você teve uma fratura, né? Exato. Porque pode aumentar a chance de trombose, né? Então, a gente precisa, na verdade, para qualquer cirurgia, é importante avisar o cirurgião que estava fazendo uso de hormônio para fazer a suspensão no tempo adequado.
Mas outras coisas podem acontecer. Pode ter uma apendicite supurada, uma complicação. Pode ter um acidente e ficar internado no TI, acamado também, aumenta a chance de trombose, AVC, enfim, TEP, né? Pode acontecer de fazer uma cirurgia e modificar a alimentação, sei lá, vesícula, bariátrica, uma cirurgia intestinal, enfim, precisa mudar a dose de administração. Então, a via de administração, eu acho que é isso. A reposição hormonal, ela é maravilhosa para quando bem indicada, para paciente que se beneficia. Só que é uma coisa que eu, às vezes, até vejo com a suplementação. É uma coisa muito mais simples, tá? Não tô nem falando da suplementação mesmo. Que você tá lá, tá tomando a sua suplementação, aí você vai no médico, fui lá no ortopedista, fui no vascular, e você não contou o que você tá tomando. E aí, às vezes, se você tem um efeito colateral de uma medicação, e com o hormônio é mais ainda. Você tem que ter muito mais esse cuidado. Sim. Porque é isso, de repente, você pode ter um aumento das suas chances de ter trombose, você pode ter um aumento de problemas cardíacos, de alterações vasculares. Você tem que continuar fazendo um rastreamento importante por causa do câncer, né? Tanto um câncer de mama, um câncer de ovário, um câncer de endométrio. Tudo isso tem que ser bem acompanhado. Sim. Então, eu acho que estar debaixo das suas asas faz diferença. Porque não é só uma prescrição, não é só uma receita. É uma vida. Sim. Aí eu consigo prescrever de forma mais segura e a paciente é a principal beneficiada, né? Você falou de outras doenças, outras medicações. Interação hepática, por exemplo. A gente pode trocar a via de administração. Né? Sim. Às vezes a paciente não consegue aderir àquilo porque não encaixa na rotina dela. E a gente troca a via também. Então, uma paciente que não consegue, né, na rotina dela encaixar, tomar todos os dias, usar o gel e tomar o comprimido à noite. A gente muda a via, né? Passa para adesivo, que fica mais fácil. Põe um alarme ali no celular, porque vai ser uma vez por semana, vai ser uma vez por mês. Enfim. Sim. Não, é super difícil, né? Eu acho que o remédio que a gente toma todos os dias, ele é muito mais fácil, porque você cria o hábito, você cria uma disciplina, você toma ali. Aí um que você tem que tomar uma vez por semana, ou 3 vezes na semana, aí você fala segunda, quarta e sexta, mas aí segunda, quarta e sexta não fica 3 vezes na semana. Talvez você tenha que mudar a cada 2 dias. Sim. Então, assim, e é confuso pra caramba, né? É confuso pra mim, provavelmente para todas as mulheres é confuso. E você ter essa ciência desse acompanhamento, não esperar que vai dar tudo certo, entendeu? Não esperar que de primeira, né? Que a gente vai acertar de primeira. Tem que ter paciência. Eu falo para as pacientes, às vezes, eu falo assim, você tem que ter paciência comigo, tá? Eu sei que você já passou por um monte de coisa, mas você tá chegando aqui pela primeira vez. Então, eu não quero que você duvide do tratamento, eu não quero que você já chegue assim, ele não vai, mais um exame, mais uma coisa que não vai dar certo, porque eu acho que a fé, né, você acreditar no tratamento, isso muda. Sim. Eu acho que muda parâmetros, muda exames, muda estilo de vida, muda tudo. Então, E é mais desafiador nessa fase da perimenopausa. Porque o funcionamento dos ovários não tá linear ainda. Exatamente. Depois que já parou e ele já aquietou, né, no pós-menopausa, é muito mais fácil. É muito mais fácil tratar essa fase, né? Sim. Porque você já sabe a dose ideal ali e a dose que zerou os sintomas. E aí você vai manter, né, até onde a ciência deixa ali, né? Se você entrou na janela de oportunidade, você vai ali manter, né, até 8 anos. Eu sempre tento tirar antes, né? Eu sempre acho que o hormônio a gente vai usar a menor dose, pelo menor tempo, para aliviar sintomas. Tem tempo certo. Eu falo que até a estação do ano certa de tentar tirar, para minimizar aí, né, os efeitos, né, minimizar essa suspensão. Mas quando a gente faz direitinho, nossa, o pós é muito fácil. É muito melhor. Nossa, eu tenho pacientes assim que conseguiram buscar ajuda no tempo certo, né, e a gente acertou ali a dose, e agora na pós-menopausa, nossa... Aí sim, volta a ser uma vez por ano a receita. Na verdade, é a cada 6 meses, que eu não deixo ficar muito tempo longe, não. Porque eu ainda quero ver endométrio, ainda quero ver mama, né? Mas fica muito mais fácil no pós-menopausa. Então, por que eu tô falando isso? Porque se você está na perimenopausa e com dificuldade
acertar um tratamento, insiste mais um pouquinho, tenha paciência. Tenha paciência. E não desista também, né? De ficar sofrendo com dor de calor, com insônia, com perda de massa magra e sarcopenia e osteoporose. Não aceite, né, essa machadada, esse diagnóstico de que envelheceu e acabou. Porque dá pra fazer muita coisa. E aí, acertando, você vai ter uns anos aí de sossego. Você chegou bem num ponto que eu queria comentar, que é isso. A perimenopausa não é o fim de nada, né? É um momento de alerta para a mulher se reorganizar, se reestruturar, se conhecer, olhar para ela mesma com mais carinho, saber que ela pode e ela deve procurar ajuda. E quando ela tiver uma ajuda, ela vai ter muito sucesso, ela vai ter muitos ganhos. Sim. Ela vai mudar a qualidade de vida dela, ela vai mudar o entorno dela. Eu acho que é tudo junto, né? E aí a gente tem que pensar que assim, vamos tirar da cabeça que, fui lá, tô na perimenopausa, beleza, vou tomar. Quais são os efeitos colaterais? Não sei o que lá. Vamos tomar esse tempo para uma consciência total da mulher, né? Pra se olhar no espelho, pra aquilo que a gente falou. Eu acho que, às vezes, parece até que a gente fica repetindo o mesmo assunto, mas é que pra gente é muito mais importante que vocês, mulheres, se olhem, se abracem, se conheçam e saibam que, assim, é um caminho difícil. Pra mulher, tem mulheres que o caminho vai ser muito mais fácil. Tem mulheres que não vão precisar passar por esse caminho. Mas tem algumas mulheres que eu acho que é uma grande, pelo menos na minha, no que eu vejo ali na minha prática clínica, que a maioria das mulheres, elas precisam de mais, assim, mais atenção, e não é tão fácil chegar na dose ideal, não é tão fácil ter o acompanhamento ideal. Sim. Então é um caminho que vai ondulado, assim, não é uma linear, estrada. E eu acho que também é importante desmistificar algumas coisas em relação ao tratamento, né? Porque o que acontece? Por que acontece tudo isso, né? Os ovários deixam de produzir ou diminuem muito a produção dos nossos principais hormônios sexuais. Então, estradiol, progesterona e testosterona, que também é produzido no ovário. Não só, mas lá também. E aí, essa redução gradual ou abrupta, irregular, né? Liberação irregular desses hormônios levam a uma série de sintomas. E aí, quando a gente entra com o tratamento, nem sempre a gente repõe os 3 de uma vez. Porque depende dos sintomas, depende da fase que ela tá, a idade que ela tá, o que é possível fazer para aquela paciente em relação a risco-benefício de doenças prévias e tudo mais, condição clínica dela no momento, né? E aí, a gente vai fazendo esse ajuste aí, vou entrar com esse ou com aquele, né? Por exemplo, você entrou com a gestrona, eu também entrei, depois eu precisei mudar para estradiol e progesterona. Tive muito efeito colateral da progesterona, né? Eu aprendi muito na química comigo mesma, né? Exato. Tava lá prescrito. É uma alquimia, né? Tava lá prescrito pela minha médica, mas eu não posso abrir mão do conhecimento que eu tenho, né? Então, assim, você percebe que tem mais edema, aí você reduz a dose 1 dia, 2, pra tolerar um pouquinho mais. Aí você segue mais uns dias ali, entendendo a importância da progesterona dentro de uma reposição, quando você tá só com o estrogênio isolado, pra quem tem útero, né, que muda. Eu acho que isso é importante. Então, já que a gente tá falando da reposição hormonal, eu acho que a gente tem que entrar em algumas polêmicas e algumas informações de verdade. Você, Vivi, 44 anos, com útero, com ovários, você fez todos os seus exames, rastreamento, mamografia, tudo certinho, tudo em dia, entrou com a progesterona e o estradiol. Tá ótimo. E aquela paciente que só tá usando o estradiol? Ela tem útero? Ela tem útero. Se ela tem útero, ela tem que ter a contraposição da progesterona. Exatamente. Então, tem que saber que, para pacientes que têm útero, tem que estar os dois ali. Essa progesterona pode ser via oral, ela pode ser implante e ela pode ser o DIU de progesterona. Mas ela tem que ter. Tem que ter. Tá. Exatamente. Ótimo. Ela não precisa tomar todos os dias, pode ser de forma cíclica, né? Não, as formas e como mas tem que ter. São diferentes. Mas eu acho que isso é um fato. Você é mulher com útero, fazendo reposição hormonal, não pode só estar com estradiol. Você não pode só estar repondo. Vamos falar na parte mais leiga, assim, você não pode só estar com estrogênio. E por que é importante bater nessa tecla? Porque às vezes é um hormônio que causa mais efeito colateral, a progesterona, né?
pró-gestação, né? A progesterona. Então, ela pode dar mais enjoo, ela pode dar mais inchaço, ela pode dar mais dor na mama, ela pode dar mais intolerância gástrica, prender mais o intestino, fazer mais gases e tal. E aí, a paciente escolhe não tomar ela. Entendeu? Exato. Porque ela fala assim, não, mas é que aquela não tava me fazendo bem. Não me dei bem com esse. Então, se você… Então, vamos lá. Dica. Mas ele é super importante, né? Dica importante. Pra se proteger você, o mamete. mulher com útero, está tomando o estrogênio, repondo o estrogênio, repondo o estradiol, de qualquer via, por qualquer mecanismo, e você parou de usar a progesterona, corra pro seu médico e volte pra usar a progesterona, porque tem que ser uma terapia combinada. Exatamente. Né? Eu vou falar, eu também não gosto de fazer o suco da progesterona. Eu detesto. E eu não tomo, exatamente. Pra mim. Mas eu faço, porque eu sei a importância dela. Sim. Né? Mas eu faço menor dose, pelo menor tempo do ciclo, né? Com acompanhamento. Para a proteção de endométrio. Exato. Né? E tem gente que ama, porque, por outro lado, a gente tá falando mal da progesterona, mas assim, ela tem uma ação relaxante muscular, ela melhora o sono, né? A paciente fica mais calma, melhora a irritabilidade. Então, tem outros benefícios também. Sim. Né? Isso é muito importante, né? A saúde tá no equilíbrio. Né? Isso é super importante. E é isso, e né? também, nem sempre a gente pode ter tudo. Não pode ter tudo, nem sempre é isso. A gente tem que saber que toda escolha é uma renúncia também. Exato. Né? Toda escolha vem uma renúncia. Então, assim, eu vou tolerar um pouquinho mais de edema, um pouquinho mais de… Eu, dependendo da dose de progesterona, acordo com o olho inchado pra sair do velório. Né? Porque me dá mais edema. Mas eu tô protegendo o endométrio. Exato. Então, o que você prefere? Estar com edema ou ter uma possibilidade de ter um câncer? Exatamente. Exato. Não tem. É inegociável isso. Exatamente. Entendeu? Então a gente tolera aqui porque, voltando mais uma vez, não existe a pílula mágica. Exatamente. Se existisse a pílula mágica, tava todo mundo bem. Ninguém estaria falando. A gente não estaria aqui falando sobre isso. Exatamente. Aí eu vou entrar no assunto polêmico, que é da testo. Exato, eu tava esperando você chegar nesse. É um testosterona, assunto né? bem polêmico, é um assunto que tem sido muito falado nos últimos tempos, né? É pra dar testosterona? Pode não dar testosterona? Teve um boom ali de reposição de testosterona muito grande. Assim, tudo que acontece em manada… Dá muito efeito colateral, dá ruim. A gente tem que ficar esperto, entendeu? A gente tem que olhar. A indicação clássica, formal, né? É para desejo hipoativo. O que é o desejo hipoativo? Porque assim, quando a gente tá nessa fase, nessa perimenopausa, ou mesmo antes da perimenopausa, a mulher tem uma dificuldade de falar sobre a libido, a mulher tem uma dificuldade de falar sobre o desejo sexual. Isso é um grande tabu. Sim. Isso é uma coisa que a gente não fala, que quando vai no consultório… pouquíssimas pacientes minhas chegam queixando disso. Sim, é muito difícil. Você tem que fazer… Não, você tem que ficar lá… mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, mas assim, como que tá a sua relação? Porque assim… não, eu não tenho dor na relação. Tudo bem, eu não quero saber só sobre a dor na relação. Eu quero saber, você tem vontade? Você tem desejo? Né? É muito difícil arrancar essa paciente. Exato. Né? Eu ainda torço para que a gente evolua como mulheres, como sociedade aí, para que a gente fale disso com mais naturalidade, né? Agora, a paciente, ela pode experimentar, por exemplo, dentro do desejo hipoativo, não só a dificuldade, a falta de desejo de iniciar a relação, mas ela pode experimentar, falar, eu não consigo mais ter orgasmo como antes. Tem uma dificuldade de atingir o orgasmo que antes eu não tinha. E é engraçado porque a mulher, né, carregada de várias coisas culturais, ela acaba se culpando, falando, mas eu amo meu marido, ela começa a questionar, né? Mas eu amo meu parceiro. Mas ainda assim, tem alguma coisa de errado comigo, né? Exato. E não só o ter alguma coisa de errado. É a indicação clássica, né? E muitas mulheres, elas falam assim… mas é normal a mulher não querer. Ou quando ela se culpa achando que ela tem preguiça. Você já vê? Isso é um clássico do consultório. Fala, não, é eu que tenho preguiça. Exato. É porque assim, às vezes precisa do gatilho. Mas eu converso muito com as pacientes sobre isso, né? Porque assim… mas meu marido tá sempre pronto, meu marido sempre quer. Tudo bem, meu marido sempre quer. Eu acho que pro homem tem um mecanismo mais fácil. Só que, a mulher acordou 5 da manhã.
Colocou as crianças pra escola. Levou as crianças pra escola. Não tomou nem, o café dela, o café com leite dela tá lá gelado em alguma xícara pela casa. Sim. Que depois ela vai ter que voltar pra arrumar. Aí foi trabalhar. Aí trabalhou pra caramba. Aí o chefe buzinando, toda aquela cobrança, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí chega à noite, pega as crianças na escola, põe o filho, blá, blá, blá. Aí o marido chega. Claro, gente, isso daqui. Isso ela já pendurou roupa, ela já recolheu roupa, ela assim, já fez a lista de não compras, estou, já chega... não estou colocando os holofotes no homem falando que ele não faz nada, tá? Eu tô falando que isso é mais cultural, isso é a televisão brasileira. É isso que você vê em qualquer novela. Sim. Aí ele chegou cansado do trabalho, né? Cansado do trabalho, pega lá a sua mala, senta no sofá, põe as duas pernas em cima do puff, pede pra ela pegar a cerveja, ou pergunta se, né? Não pergunta nem se ela tá bem. Sim. Não pergunta nem se ela tá bem. E aí ela pôs a criança pra dormir, fez tudo isso, ele tá lá já deitado, já assistiu todo o programa de futebol, o Jornal Nacional, sei lá o que tem pra ver na televisão. Isso considerando que ela já não dormiu bem à noite, que ela já teve onda de calor, insônia, já chorou, Exato. já perdeu o réu primário. Tudo Aí isso ele tá deitadinho lá na cama, com os bracinhos atrás da cabeça, pronto. Sim. E essa mulher? Então, homem é interruptor. Mulher é um painel de avião, quando a gente tá falando de libido, entendeu? São muitos botãozinhos, é muita coisa. Exato. Né? É desde o bom dia. E na verdade, acho que a gente tem que se respeitar e acolher, e que é assim mesmo. Né? E eu falo, tem que ser desde o bom dia. A gente é complexa mesmo. Exato. E tá tudo bem. A gente não tem só um hormônio, a gente tá falando de um monte de coisa aqui. Não, e é isso, e tá tudo bem, porque eu entendo essa mulher que passou por tudo isso, mas assim, ela também não tá feliz. Ela também acha que tem alguma coisa de errado com ela. Sim. Ela também queria ter esse desejo, ela também queria chegar em casa livre, leve, solta e ter prazer, né? Porque a mulher tem o direito de ter prazer. Né? Apesar de ser um tabu, apesar de vir, né, esse mas sentimento de pecado. Vem muitas vezes, né, culturalmente, como uma cobrança que fica difícil para a mulher perceber que talvez com uma outra abordagem fosse um momento para ela se permitir ter esse carinho, ter esse prazer. Né? E é isso, porque eu falo sobre o desejo, o diagnóstico do desejo hipativo, essas coisas eu acho muito complicado também, porque muitas vezes é a situação daquela mulher naquele momento, naquela fase, que é o painel do avião. Que não deixa ela não tá com vontade mesmo, entendeu? Ela não tá, porque assim, tô de saco cheio. Sim. Entendeu? Tô cansada. Agora, quando a gente vai falar de hormônio, o que o hormônio pode fazer, se for só o hormônio, realmente melhora muito. Exatamente. Aliás, ontem eu tive um feedback de uma paciente que ela começou a fazer reposição com testo e ela foi pro laboratório, né, colher exames e tal. E aí o marido também enfim, tinha lá os exames dele pra colher. E aí depois eles juntos compararam. Eles compararam o resultado de testosterona de cada um, né? E aí o dele é 900, né? E o dela lá no 12. Assim, e aí ele entendeu. Tipo assim, claro que você vai ter menos. Porque você é mulher. Sim. Né? A gente é biologicamente diferente. Diferentes, completamente diferentes. E foi legal isso, porque eles puderam conversar, né, sobre isso, né, abertamente. Então, passou por um aprendizado dele também. Né, também de compreender, porque se não vem também na forma de atrito, de cobrança, acaba que entra de um outro jeito, né? E quais seriam os benefícios para a mulher da reposição da testosterona? Qual que você vê assim que são os mais gritantes? Eu acho que pra mim é o efeito anabolizante, que todo mundo tem paura e acha que é proibido, não. Gente, é o melhor. Prevenção de sarcopenia, prevenção de osteoporose, né? E não tem como a gente não entender isso como um benefício quando tem estudos robustos e claros que afirmam que, por exemplo, a quantidade de músculo da coxa está intimamente relacionada com longevidade. Porque a capacidade de sentar e levantar sozinho sem apoio, por mais tempo da vida que você puder, te prolonga a vida. Exatamente. Isso é tão óbvio, é tão nítido. Então, eu defendo o uso off-label da testo, considerando esse contexto. Talvez porque eu já entrei na faculdade de medicina com um contexto familiar, né? Da minha mãe que teve menopausa precoce e tem uma osteoporose que é de difícil tratamento. Ela não teve acesso a isso na época. E, óbvio, sofre. Né? Só pra vocês entenderem, a gente precisa não só do cálcio entrando no osso, né? O que é osteoporose, né? É a perda de cálcio do osso. Não adianta só a gente tomar o cálcio. A gente tem que ter a vitamina D, que vai lá buscar o cálcio no intestino, que vai levar até o osso. Precisa da presença do hormônio para que esse
esse osso incorpore o cálcio efetivamente. A gente faz massa óssea, né, na infância, adolescência, até o final da adolescência, lá uns 19, 20 anos. Depois a gente entra num platô, né, da nossa quantidade de massa óssea e fica nesse platô, né, nessa boa quantidade de massa óssea, até a perimenopausa. E aí a gente começa a perder. E a gente usa cálcio pra tudo. Tô piscando o olho aqui, tô gastando cálcio pra contração muscular. Sim. O coração tá batendo, tá gastando cálcio. Então, o corpo não fica sem. Na falta, ele vai pegar da reserva, que é o osso. Então, vai gastando, vai gastando, vai gastando. Então, eu entendo que o principal benefício da testo é realmente prevenção de sarcopenia, que é perda de massa muscular, e a osteoporose, mas não tá na bula isso. Não está na bula, e esse é um efeito a longo prazo. Tá? Não é que assim, você repôs a testosterona, no dia seguinte você já tá com o seu osso maravilhoso e não sei lá. Exatamente. E aí tem, qual que é o efeito imediato que você vê ali pra mulher? Porque você vai bom ou ruim? Você vai entender onde eu vou chegar, porque é um alerta, eu acho que é porque você fez essa comparação do homem e da mulher, eu acho que isso que é importante. Tá bom, você começou lá, tá repondo a testosterona na paciente, o que você vê primeiro ali, de imediato, de melhor, que assim, que melhora pra ela? À disposição. À disposição, né? Essa paciente tem 12 de testosterona e o marido tem 900 e caramba. É isso. A diferença, né? Isso pela testosterona. Sim. E essa mulher faz 1000 coisas por minuto. Sim. Tá com muitos pratinhos no ar e ainda se cobrando que ela que não é boa bastante, que ela que é insuficiente. Exatamente, porque eu não dou conta de tudo, porque é muito difícil, porque eu tô sem disposição, porque é óbvio que eu não quero chegar à noite e, se meu marido tá olhando pra mim, às vezes eu não quero nem que ele me veja, finge que eu tô dormindo. Por quê? Porque é isso, entendeu? É uma diferença brutal. Dos hormônios. E a testosterona, ela responde a isso, né? Ela faz você ter uma disposição maior, uma energia maior, né? Tem os efeitos colaterais que, assim, se toda mulher tivesse o tanto de testosterona, o mundo seria uma guerra. Sim. Né? Porque a testosterona vem também com com muito mais força pra briga. Com a parte masculina da testosterona, né? Certeza. Que era isso. Você ia chegar, ia ser o mundo dos vikings ainda. Sim, né? exatamente. Porque... E tem também os efeitos colaterais, né? Que às vezes a paciente suspende por intolerar, né? Aumento de oleosidade, acne, queda de cabelo, né? É engraçado que quem fala contra testo, fala uma coisa, dá... o clitóris virilizante, né? Que cresce clitóris e tal. Gente, é super raro isso acontecer. Super raro. Não, eu que faço isso há muito tempo. Eu só vi 3 na vida, foi muito. Eu peguei bastante. Você tem que ter o receptor ali. Sim, eu peguei bastante no momento que era dos chips lá da beleza. Sim. E bomba de academia, né? Exato. Porque realmente, eu falo bomba de academia porque realmente o injetável é de depósito. Sim. Né? Inclusive, o nome é Depo, né? Que é de depósito. E aí, então, realmente, você faz uma bomba de hormônio ali, que é depositada no músculo, mensal. Então, sim, toda vez que você usar alta dose, você vai ter mais efeito colateral. E é isso. E é dose dependente também, entendeu? Porque eu peguei, teve uma época que eu peguei bastante. E foi muito assim, foi pelo chip da beleza. Aí a paciente falava assim pra mim, não, eu pus 2 chips. Aí, então tá na hora de tirar. Eu tirava 16. Sim. Não, mas eles são absorvíveis, eles não estão fazendo efeito. Oi? Tem um monte aqui. Tem um monte, 16 porque eu tirei no consultório, né? Porque aí eu tive que pedir uma ressonância pra ver quantos chips ela tinha. Então eu acho que essa é primeiro que pra mim essa é a dica importante também, se você tá tendo que pôr cada vez mais, tem alguma coisa errada. Sim. Entendeu? Se você precisa de 16 chips da beleza, é porque talvez alguma coisa ali tem uma falha no percurso. Sim. Então talvez seja só porque você não tá absorvendo bem. Então tá bom, por que você não tá absorvendo bem? Vamos pesquisar. Em vez de ficar colocando mais, em vez de só ficar aumentando, vamos ver o porquê. Então, mais uma vez, né? Não só as outras formas de reposição hormonal, todas as formas de reposição hormonal, elas precisam de um acompanhamento. E são doses dependentes. E não é um caminho que é a ser seguido, né? Não é uma coisa que colocou um, já melhorou, colocou Vamos olhar, né? Vamos ter esse cuidado. E é super importante, né? Eu acho que existe a polêmica de qualquer reposição hormonal. Eu acho que a gente sempre vai brigar, né, contra as opiniões divergentes, as sociedades diferentes. Mas
ciência, com acompanhamento, com os exames, né, pra você, porque a mulher que tá na reposição hormonal, ela sempre tem que estar fazendo exame. Sim. Entendeu? Se chega uma paciente no seu consultório que precisa ou quer fazer a reposição hormonal e não tem uma mamografia, não tem ultrassom transvaginal, você faz? Não dá, né? Não é seguro. Não é seguro, exatamente. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o importante é a gente sempre falar sobre a segurança de qualquer medicação, de qualquer reposição. Não só, pode ser um tratamento para pressão alta, pode ser um tratamento para queda de cabelo, pode ser apenas uma suplementação. É necessário ter segurança. E não é ad eterno, não é que aquela receita vai se multiplicar infinitamente. Falando no ad eterno ali, que você tinha falado que você gosta por 8 anos, por não sei o que lá, eu acho que vale a pena. Até 8, né? Mas eu sempre tento tirar antes. Então, eu acho que vale a pena agora a gente entrar no quadro menos pausa, mais respostas. Então, eu vou fazer algumas perguntinhas pra você e que tem um pouquinho desse tema ali envolvido. Toda mulher precisa tomar hormônio? Não. A indicação é clínica, então você tem que ter queixa. Então, isso é uma possibilidade de tratamento, Exatamente. mas não é uma regra para quem tá na perimenopausa. Exatamente. E nem toda mulher pode tomar hormônio. Dá para passar por essa fase com uma qualidade de vida apenas com exercício e alimentação? Dá pra passar. Ainda bem, né? Que nem todo mundo pode tomar. Ainda bem que dá pra passar. Exatamente. Então, eu acho que é isso, né? Não só pensar nessa fase, nesse tratamento com remédio, com reposição. Eu acho que é importante a gente ter ciência que a mudança na qualidade do estilo de vida trata sim, né? E a gente sabe não só na fase da perimenopausa, mas também com a síndrome do ovário policístico, né? Que tem muitas pacientes que só uma mudança na alimentação e no exercício físico muda tudo. Muda completamente. Não, e às vezes quando você pega uma paciente bem regradinha, e aí ela vem com esse diagnóstico, até você desconfia. Você fala, será que é? Será que não é? Não, é porque ela tá tão compensada que ela nem apresenta o quadro clínico clássico. O clássico, exatamente. Reposição hormonal engorda? Não. O que engorda? Mito. Comida, né? Exatamente. Uma vida não regrada, falta de exercício físico. Consumir mais calorias do que gasta. Exatamente. Porque e assim, é ruim isso, porque o metabolismo muda, né? Sim. E aí parece cruel, assim, né? E às vezes a gente pega até paciente desnutrida, porque comendo menos, porque ela não conseguiu. O metabolismo muda mesmo, né? Então, tem pessoas que têm um metabolismo mais lento. E ela, Exatamente. pra não engordar nada, ela vai precisar de menos calorias mesmo. E é isso. Então, eu ela vai acho escolher ali alimentos que sejam menos calóricos e, principalmente, por outro lado, aumentar o gasto energético. E aí é que entra o negócio da massa muscular. Sim. Né? Porque quanto mais músculo você tem, maior a sua taxa de metabolismo basal. Exatamente. E quando você precisa de uma energia rápida, é um músculo que sofre. Né? A primeira queima ali vem da energia do músculo. Então, dietas restritivas, dietas malucas, elas acabam com a sua massa muscular. Sim. Né? No final das dietas, você tá com o metabolismo mais lento. Mais lento, tudo errado. E é importante que você falou, né? Que eu até quis cutucar essa pergunta se o hormônio engorda, porque isso é uma clássica pergunta durante a adolescência, quando a menina começa a tomar pílula. Durante a fase fértil, a idade fértil da mulher, que tem que tomar um anticoncepcional ou colocar um DIU. E você falou que a progesterona te incha. Ela te incha ou ela te engorda? Porque as pessoas têm que ter essa Sim. consciência e que é diferente. É diferente você estar inchada. Ela tem uma ação na adrenal. Então, ela modifica ali o balanço hídrico mesmo, né? Então é isso, o hormônio não engorda. Eu acho que todo o entorno que tem. E assim, e se a progesterona, ela aumenta o seu peso? Porque uma coisa é que as pacientes têm dificuldade de entender que assim, a balança não é o que fala se você engordou ou não, né? São outros parâmetros que a gente pode ficar aqui falando horas sobre isso. Só isso. Né? Outra perguntinha se eu começar a reposição hormonal, eu vou ter que tomar pra sempre? Eu vou ficar dependente dela? Não.
De preferência não, né? Que eu falei antes, eu falei pelo menor dose, pelo menor tempo possível para aliviar sintomas, né? O que a gente tem muita coisa ali que a gente ainda está estudando. E a gente ainda, por exemplo, foi em 2020 que saiu aquele estudo que o uso de pílula anticoncepcional por mais de 10 anos começa a aumentar o risco de câncer, né? E todos os estudos antes falavam que era muito seguro. Por que só agora? Não é que liberaram a informação só agora. É porque a hora que prolongaram o estudo, né, por mais tempo ali, o uso contínuo, começou a aparecer estatisticamente, começou a aparecer um pouquinho mais. Gente, isso eu volto a falar de novo. É muito pouco, isso não contraindica o uso de pílula e tal. Porém, é um alerta. Não é para todo mundo. O uso prolongado deve ser considerado outras vias, outros jeitos de fazer anticoncepção. E da mesma forma, a reposição, porque é hormônio. A gente sempre vai usar a menor dose, no menor tempo, para ter o benefício e no melhor momento para aquela paciente. Então, hoje, os estudos falam aí de usar de 4 a 8 anos, né? Até 10 anos, só que ainda fala, acima disso, reconsiderar caso a caso. Porque sim, tem paciente que já tá perto dos 10 anos, só que ela tenta suspender e ela volta a ter os mesmos sintomas com a mesma intensidade. Sim. E aí você vai na verdade, cada consulta que a gente vai estar reavaliando o risco-benefício. Sim. De renovar aquela receita, né? Sim. Então, isso é imprescindível. Por isso que a gente fala, não é uma receita vai tomar pro fim da vida. Pro resto da vida. Eu acho que é mudança. Cada consulta é reavaliado o risco-benefício da manutenção ou não daquele tratamento. Mas não vicia. Eu vou ficar dependente. Exato, não é. Eu acho que essas são algumas questões que levantam muito, né, pra gente. Que são perguntas que estão no nosso consultório, estão no nosso dia a dia. Eu acho que a gente tem que entender a reposição como uma fase de suporte pro corpo, pro cérebro, né, enquanto está passando por essa transformação. Eu acho que é assim que a gente tem que ver a reposição hormonal. Como uma medida de suporte para aquela fase de transformação. Sim, e eu acho que o tratamento de sucesso e o tratamento, a escolha, né, de tratar, de cuidar dessa paciente, e é sempre, como que a gente avalia esse sucesso, né? É quando tem impacto na qualidade de vida dela, né? É quando essa paciente tá dormindo melhor, consequentemente ela tá acordando melhor, consequentemente ela tá com mais disposição, então é uma engrenagem. As relações pessoais dela melhoram. 100%, tudo vai mudando. Então, eu acho que esse é o impacto, essa é a importância de tratar essas mulheres, né? Porque aquela sua amiga que tem insônia, aquela sua amiga que tem palpitação, aquela paciente de 40 anos que não tá se encaixando. Porque eu não sei se você teve isso, mas eu tive muito de um sentimento de não pertencer a lugar nenhum. De não saber qual era o meu lugar ali na sociedade, no mundo, né? Na minha família, dentro do meu trabalho, de estar perdida naquele núcleo, e de não saber quem sou eu naquele, né? De onde eu venho? Qual é a tribo que eu me encaixo agora? Sim. Por que isso? Porque eu conversava com as minhas amigas, algumas amigas levantavam essa bola de eu estou estranha, aí tem as desculpas, né? Que era o Covid, que era o pós-parto, que é a maternidade, que a gente tá muito estressada, porque você é empresária, porque você é isso. E o que todas essas mulheres têm em comum, né? Todos nós temos em comum, às vezes, o sentimento de estar sozinha. Porque na verdade a experiência é individual mesmo. Uma parte disso a gente vai ter que aceitar que a gente vai passar sozinha. E que na verdade é até bom que uma parte disso seja sozinha, porque no final do percurso resulta em autoconhecimento, em amadurecimento, em sabedoria de vida, né? Que eu acho que é o lado bom de passar por tudo isso. E o que eu acho que, assim, eu vejo, né, como experiência própria, né, que é isso. Eu tava numa nuvem, eu tava dentro de uma tempestade ali, de muita confusão, de sem saber quem eu era ali, né, naquela da fila do pão, tá totalmente perdida. Dando um adeus porque eu tava na minha melhor fase, né? Eu tava numa fase de ascensão, de crescimento, de empoderamento, de produção, de produtividade, de foco, crescendo, super fazendo exercício, assim, tava na minha super fase, e aí pá! Aí vem tudo isso.
E aí você começa, né, a se tratar, a se cuidar, não sei o que lá. Só que hoje eu tô muito melhor, né? É por isso que eu falo, vale a pena passar pelo processo. Exatamente. É um processo, é difícil, é um caminho que gera muitas dúvidas, que muitas vezes você quer desistir, que você fala, cara, eu não consigo, não aguento mais, eu não quero mais isso, né? Mas quando você tem os benefícios da reposição hormonal, eu não tô aqui defendendo a reposição hormonal para todo mundo, eu defendo sim a reposição hormonal para aquela que tem indicação, para aquela mulher que precisa. E que pode. E que pode, principalmente que pode, e que eu acho maravilhosa, tá? Porque pra mim foi, Sim. né? Eu queria que pra todas as pacientes fossem também, mas não é assim. Então, eu acho que é isso. Hoje, a minha potência como mulher é muito maior. Você fez a pergunta sobre se eu vou tomar pra vida inteira. É importante lembrar o contrário. Você não vai usar a primeira caixa e achar que isso curou. Ai, boa. Boa, excelente, excelente. Porque é isso. Ai, não, já tô muito sentindo melhor, vou parar de tomar. Sim. Não, paciente que eu prescrevo e some, eu penso, bom, melhorou muito, né? Eu ponho um alerta. Melhorou muito. E aí, então, só que daí a paciente não volta, não me dá feedback, eu vou atrás, eu faço expectativa, né? É isso. E às vezes eu descubro assim, não, eu tomei aquela caixa e assim eu fiquei bem, mas assim, eu parei de tomar, voltou tudo. Exato. Ou eu tomei, mas não. Eu tomei, mas assim, não fez nada, não mudou nada. Lógico, porque não eu pedi pra de você mesmo. Porque eu pedi pra você voltar. Exato. Porque se não desse certo, a gente tem outras coisas a fazer. Ah, mas doutora, não fez nada. Só que assim, você sumiu. Então eu acho que é isso. Mais uma vez, os médicos vão querer matar a gente por falar isso. Mas quando eu passo uma reposição hormonal, sim, eu coloco um alerta naquela paciente. E se ela não me procurar, eu vou atrás dela. Buscativa, Porque assim, não dá pra largar a mão. Sim. Não dá pra deixar você solta no mundo. Porque pode acontecer várias coisas dessa. E a paciente, gente, ela é leiga, né? Ela tá ali ouvindo o que você tem pra falar. E realmente, às vezes, não entendeu que era só um mês. Às vezes, não conseguiu fazer. Às vezes, desistiu do tratamento porque achou que não deu certo. Então, é super importante isso de estar juntos, de acompanhar, de estar de mão dadas, né? Porque eu acho que a reposição hormonal é polêmica, ela é cheia de tabu, mas ela é maravilhosa. É um divisor de águas. Né? E agora eu acho que a gente tem que, né, finalizar esse episódio pra gente falar que a mulher deve ser cuidada como um todo, deve ter informação. E no próximo episódio, eu acho que a gente vai falar muito sobre outras formas de tratamento, né? Outras formas de tratamento. A gente começa a falar com reposição hormonal porque é o padrão ouro. Tá faltando aquele hormônio, a gente dá melhor sintoma, é uma maravilha. Porém, nem todo mundo pode, nem todo mundo quer também, que eu respeito, né? Sim. E tem outros jeitos de tratar. E que a gente tem, o que não pode é a gente desistir e ficar sofrendo. Tem que buscar ajuda, tem que buscar alternativa, sim. E não desistir da melhora de qualidade de vida. Porque a gente tá vivendo muito mais. Sim. A gente tá vivendo muito mais. Eu sempre falo isso. Uma frase minha, assim, que eu falo que às vezes as pessoas se chocam. Mas assim, a medicina, ela tá fazendo a gente viver mais. Só que ela não aumentou a nossa juventude. Ela aumentou a nossa senitude. A gente tá passando muito mais tempo da vida idosas. Então, a gente tem que chegar bem lá. Sim. E a gente tem que passar por essa transição da melhor forma possível para que isso aconteça, para que chegue bem na cena. Porque a gente vai viver muito mais anos ainda. Talvez a gente não esteja nem na metade das nossas vidas. Já pensou nisso? Exato, né? Tem porque toda outra metade. Tem toda outra metade e a gente tá caminhando pra ter a próxima metade da vida bem, né? Exato. Conseguindo levantar e sentar de uma cadeira, né? Porque eu acho que a gente a despeito do funcionamento dos ovários, a gente ainda tem toda a outra metade dessa jornada. E a gente busca a independência, né? Porque a gente não quer, não só a mulher, né? Mas o ser humano, ele não quer só sempre ser cuidado. A gente quer muito ser cuidado, mas a gente não quer dar trabalho. Sim. E a gente só não vai dar trabalho se a gente se cuidar, né? E pra se cuidar, a gente tem que se ouvir. A gente tem que se respeitar. Colocar a máscara primeiro. A gente tem que se amar e é isso, né? Eu acho que é muito importante toda essa conversa que a gente tem. Muito bem. Então, a gente vai encerrar esse episódio já deixando um gostinho pro próximo, que é falar de
de outras terapias aí, né? Como minimizar os sintomas aí dessa fase de transição, que não seja com o método hormonal. Vamos falar de polêmicas também. Mais polêmicas? Mais para sempre. Eu acho que e no próximo episódio... perimenopausa é polêmico, né? Exato. Tá quebrando tabu aqui de falar abertamente sobre isso. Então, e aí, no próximo episódio, acho que a gente tem que falar também não só sobre as próximas polêmicas, mas sobre o corpo, o espelho e a autoestima da mulher. Maravilhoso. Que mexe bastante e que qualquer forma de tratamento, seja reposição hormonal, seja alterações e mudanças no estilo de vida, fazem isso, né? Fazem a gente se olhar no espelho. Uhum. Maravilha. Se você gostou desse conteúdo, gostou do nosso papo, encaminha para uma mulher que você acha que precisa ouvir essas informações, curte, compartilha, clica no sininho e até o próximo episódio.